Boa tarde, galerinha. A gente vai falar sobre o éter, que é um grupo, o grupo funcional, né? Que é um grupo de moléculas orgânicas em que suas estruturas são caracterizadas pela presença de um átomo de oxigênio ligado a dois, de carbono pela cadeia, pode ser formado pela desidratação intermolecular dos álcools, ou seja, são compostos orgânicos derivados, teoricamente, dos álcools pela substituição do hidrogênio do grupo -OH por um radical derivado hidrocarboneto. Sua fórmula genérica é o radical oxigênio e o radical, onde R são os radicais orgânicos. Observe, essa regra se dá o nome ao éter, cadeia menor, oxi, cadeia maior. Agora iremos falar sobre a estrutura e ligações. Os éteres apresentam ligações C-O-C, o C significa o carbono e O significa o oxigênio, definidas por um ângulo entre as ligações de aproximadamente 120 graus e distâncias do carbono e do oxigênio de aproximadamente 1,5 angstrom. A barreira e a rotação sobre as ligações carbono e oxigênio é baixa. A ligação de oxigênios e ésteres e álcools e água e similar, na linguagem da teoria da ligação de valência, a hibridização no oxigênio é sp3. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então o hidrogênio alfa para os éteres são mais ácidos que em hidrocarbonetos simples. Eles são muito menos ácidos que o hidrogênio alfa para cetonos. Agora a gente vai ver o éter comum, que é o CH3, CH2O, CH2, CH3. Tem os nomes ectoxietano, éter diélico, éter etílico e é usado como solvente e anestésico, em geral. É um líquido que ferve a 35 graus Celsius. O seu uso merece precauções pelos seguintes motivos. Seus vapores formam mistura explosiva com oxigênio do ar e é combustível. E também, quando é respirado, ele age como anestésico. Agora, a nomenclatura. Segundo a IUPAC, o nome da cadeia mais simples é prefixo mais ox, nome da cadeia mais complexa. Exemplo, metoxietano. O infixo indica o tipo de ligação. Se for somente simples, usa-se an. Se tiver uma dupla ligação, usa-se em. Se houver uma tripla, usa-se in. Usual, éter mais simples, mais nome do radical mais complexo, mais ico. Os éteres poucos complexos são nomeados considerando-se que uma das partes da cadeia que contém o átomo do oxigênio é uma ramificação da cadeia. O etoxietano, conhecido, que a gente conhece normalmente como éter etílico, o etoxipropano. Os éteres mais complexos podem ser nomeados considerando-se o átomo de oxigênio parte da cadeia, indicando a substituição de um átomo de carbono como OXA. Por exemplo, o etoxietano poderia ser nomeado como se fosse uma cadeia de 5 carbonos, dos quais o terceiro foi substituído pelo oxigênio. O nome ficaria 3-oxapentano. Em uma outra notação é radical 1 e radical 2 éter. Agora a gente vai falar sobre os poliéteres, que os poliéteres são compostos com mais de um grupo éter. O termo geralmente refere-se aos polímeros, compostos chamados de éteres coroa. São exemplos de polímeros de baixo peso molecular. Éter de petróleo é uma fração leve e volátil da destilação do petróleo, um hidrocarboneto que não deve ser confundido com os éteres, definidos como função química orgânica éter. Agora a gente vai falar sobre algumas curiosidades sobre os éteres. É também o nome de uma substância que os filósofos, os naturalistas e posteriormente os físicos acreditavam que existia em todo o universo, mas sem massa, volume, indetectável, pois não provocaria o atrito. Os físicos do século XIX sabiam que a luz tinha natureza ondulatória e imaginavam, portanto, que essa deveria precisar de um meio para propagar-se. Daí o éter. Created using Powtoon.